Vamos falar um pouco sobre as funções trigonométricas e hoje vamos falar da função cosseno no círculo trigonométrico. Como já vimos no vídeo anterior, funções trigonométricas também são chamadas de funções circulares e estão relacionadas com as demais voltas no círculo. As principais funções são função seno, cosseno e função tangente. Nós hoje vamos falar sobre a função cosseno. Então vamos lá. Função cosseno. A função cosseno é uma função periódica e seu período é de 2π, também igual à função seno. Ela é expressa por f de x igual a cosseno de x. Então, quer dizer, para cada valor que atribuímos aqui, valores de π, números reais, essa função vai apresentar uma imagem no nosso círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico, o sinal da função cosseno é positivo quando x pertence ao primeiro e quarto quadrante. Como já vimos, né, em vídeos anteriores. Olha lá, o primeiro e o quarto quadrante. Já no segundo e terceiro quadrante, o sinal é negativo. Além disso, no primeiro e no segundo quadrante, a função decresce, ou seja, ela vai ser cada vez menor de 0 a 90 graus, né? Ou π sobre 2. Já no terceiro e no quarto quadrante, a função é crescente. Quer dizer, no terceiro quadrante, lá depois de π, ou de 180 graus, ela vai assumir valores cada vez maiores. Contando lá que quanto maior o número for, se ele for negativo, menor ele é. Quanto maior esse número for e ele for positivo, maior esse número é, na nossa escala, né? Matemática. O domínio e o contradomínio da função cosseno, ou seja, o domínio e a sua imagem da função, são valores reais. Ou seja, ela está definida para todos os valores reais. Domínio, cosseno de x, é igual a R, né? Ao conjunto dos valores reais. Já o conjunto da imagem da função cosseno corresponde ao intervalo de -1 a 1. A gente viu isso também na função seno. Mas a função cosseno também, quando o círculo é unitário, ela possui esse ponto mínimo e esse ponto máximo da função. Em relação à simetria, a função cosseno é uma função par, ou seja, cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Quer dizer, se você tem uma função cosseno de menos π sobre 4, ela vai ser igual à função cosseno de π sobre 4. É isso que ele quer dizer. Então, vamos ver no ciclo. Temos aqui a função cosseno, se ater aos valores em vermelho, o cosseno de π sobre 6. Olha ele aqui, π sobre 6. O valor do cosseno vai ser esse segmento aqui, ou pode ser contado também da origem até uma perpendicular que corresponda ao nosso ponto P. Pronto. Reparem que o valor do cosseno aqui é raiz de 3 sobre 2. E se a gente colocar a menos π sobre 6, olha lá, menos π sobre 6, que corresponde a 11π sobre 6 também, ele vai ser o mesmo valor. É isso que a função quer dizer. E quando nós temos a função do cosseno, ela é uma função par, onde o valor de menos π sobre 6 vai ser igual ao valor de π sobre 6 no cosseno, a imagem da nossa função. A função é decrescente no primeiro quadrante, pois, vamos dar uma olhada nesse segmento aqui, cada vez que eu vou seguindo o meu ponto P em direção, né, a 90 graus, ou π sobre 2, o nosso segmento diminui, né? Essa sombra aqui, ou pode ser projetada aqui, diminui, né, em relação ao nosso ponto P. Quando chegamos no π sobre 2, é zero. E à medida em que a gente vai passando aqui para 180 graus, ou nosso π radiano, a nossa função decresce,
pois o nosso segmento aqui ele vai ficar cada vez maior, mas em valores negativos. Então, a nossa função decresce. Quando passarmos aqui, ó, para o nosso terceiro quadrante, a nossa função vai ficar crescente, porque ela está voltando, né, cada vez mais para valores positivos. Então, essa função é crescente. Isso contando tudo no sentido anti-horário, tá, gente? Quando passamos para o nosso quarto quadrante, aí sim, os nossos valores, né, vão ser crescentes e ainda positivos. Aqui estão as referências que foram trabalhadas